Olá, eu sou a Patrícia. Olá, eu sou o Carlos. E juntos somos os Sem Viagem. Vamos falar do roteiro que fizemos ao Jalapão, dos custos totais com a viagem e dos locais incríveis que visitámos neste país. Como descobrimos o Jalapão e onde fica o Jalapão? Descobrimos o Jalapão porque eu gosto imenso de pesquisar coisas na internet e comecei-me a deparar com locais incríveis, paisagens brutais, cachoeiras, os fervedouros, e não hesitei em convencer o Carlos que o Jalapão seria a nossa próxima viagem. Começámos a pesquisar e demos-nos conta que o Jalapão fica no Brasil, estado de Tocantins, que a capital é Palmas e fica a 300 km de Palmas, o Jalapão. Como viajar para o Jalapão? Ora, nós aqui em Portugal procurámos por diversas agências de viagem e ninguém sabia dizer nada sobre o Jalapão. Nem conheciam, não tinham conhecimento. Ou seja, demos-nos conta que tínhamos que ser nós os dois a comprar a nossa viagem, para o Jalapão. Mas antes de comprarmos o voo ou estadia, temos que sempre entrar em contacto com uma agência local do Jalapão, de viagens lá do Jalapão, que vende os roteiros para lá, porque temos roteiros de 3 dias, 4, 5 ou 6 dias. Nós neste caso comprámos o roteiro de 4 dias e a empresa que mais se adequou a nós e que nós achámos tops e com uma cultura geral acima da média sobre o Jalapão foi a DJ, que aconselhamos vivamente a DJ, super simpáticos. Obrigada. Obrigado, Wellington. Depois de termos comprado o roteiro de 4 dias com a empresa local, o que é que nós fomos ver a seguir? Da passagem aérea daqui para Palmas, fazendo escala em São Paulo, que custou 1.183 euros, para nós os dois. Também é importante referir que depois ou antes de comprarmos o voo, tivemos que fazer um seguro de viagem, que é normal em todas as viagens, convém ter. Pode acontecer algum imprevisto e muito mais numa fase de pandemia. Custou na Aliança, por nós os dois, 95 euros. Este seguro é um seguro específico porque, imagina, se a gente antes de viajar, quando tivéssemos Covid, não podíamos viajar, e esse seguro garantia-nos o valor total da viagem. Sim, também é importante, nesta fase pandémica, todos nós sabemos, que convém e é imposto pela lei do nosso país, antes de viajarmos, termos obrigatoriamente que apresentar um teste de PCR. Normalmente aqui em Portugal varia entre os 65 a 100 euros. Depende de onde é que se faça. E depois lá no Brasil para Portugal basta apresentar um teste. Um antigênio com relatório que custou para nós os dois na vinda 50 euros. Ou seja, 25 euros por pessoa. Com a chegada a Palmas, depois do nosso voo, tivemos que alugar um hotel. Neste caso nós fomos pelo Booking e descobrimos um hotel em conta, que seria o Select Hotel, por 2 noites, porque nós já chegámos a Palmas, já era 1 da manhã, custou-nos por volta de 57 euros. Obviamente que há mais baratos ou mais caros, dependendo daquilo que vocês querem. Nestes 2 dias que ficámos em Palmas, nós comemos barato, come-se muito barato no Brasil, neste caso em Palmas, à volta de uma refeição com tudo incluído, fica por volta de 12 reais, que dá mais ou menos 2 euros. Ou seja, entre os dois, durante estes 2 dias, em refeições, gastámos para aí 15 a 20 euros. 15 a 20 euros, sim. Optámos pelo roteiro de 4 dias, como já referimos, e o roteiro de 4 dias para os dois ficou a 4.200 reais, que custa em euros mais ou menos 700 euros. Vamos ao que interessa e vamos falar, entretanto, do roteiro de 4 dias que nós escolhemos. Nesse dia é importante já irem com o pequeno almoço na barriguinha, porque o Jalapão não é para brincadeiras. Nesse dia às 8 da manhã, o nosso guia, o Paulo da DJ, foi-nos pescar ao hotel, equipados a rigor, ou seja, aquilo é uma carrinha 4x4 que estão equipadas para andar no Jalapão, não é um carro qualquer. Não aconselhamos de todo a aventurarem-se sozinhos no Jalapão. Com um carro próprio que vão chegar ao fim sem carro.
vai correr mal certamente. Ou seja, foi nesse dia que nós também conhecemos as pessoas simpaticíssimas que foram connosco. Damos um beijo enorme para a Tarsila, para a Monique, para o Fábio e para a Cris. Grande abraço. E para o Paulo também. Primeiro dia de Jalapão. Ora, o que estava previsto na nossa viagem ao Jalapão no primeiro dia, estava contemplado primeiro irmos à Lagoa do Japonês e a seguir Pedra Furada, para contemplarmos o pôr do sol na Pedra Furada. O que fizemos? Nada disto. Aconselhados pelo nosso guia, fizemos o roteiro ao contrário, ou seja, começámos pela Pedra Furada e foi brutal. Porquê? Porque pudemos contemplar o local, tirar fotos brutais. Apreciar a paisagem. Não estava muita gente no local, ou seja, deu para ficar o tempo que nós quisermos. À vontade, sem pressas, sem aquela pressa da fotografia, pudemos usufruir bem do local. Acabada a Pedra Furada, fomos de seguida para a Lagoa do Japonês. Almoçámos na Lagoa do Japonês e deu para ficar o tempo... A tarde inteira, toda, naquelas águas cristalinas. Se não fomos os últimos a sair de lá, fomos quase. Fomos os últimos. Sim, ou seja, deu para filmar de drone, GoPro, vocês vão ver as águas cristalinas. Mesmo lípidas, aquelas águas verdeadas azuis, mesmo umas grutas. É lindo, lindo. Fiquem para ver as fotos e os vídeos agora já. Depois da Lagoa do Japonês terminámos o nosso dia, fomos jantar e demos entrada, ou seja, fizemos o nosso check-in na pousada do Bicudo. Uma pousada limpinha e que tivemos um bom café da manhã no dia a seguir, só para nós. Segundo dia de Jalapão. Iniciámos a nossa rota diretos ao Canyon Sussuapara. E porquê Canyon Sussuapara? Porque era muito habitado pelo veado Sussuapara. É um local místico e que dá para nós, turistas, pedirmos um desejo. Ao contemplar o local. Sim. Também é derivada às suas quedas de água. É uma queda de água tão cristalina e tão mineral que dá até para poder beber. Mesmo boca aberta. Ou seja, contemplem já a seguir as imagens e os nossos vídeos. Acabando de visitar o Canyon de Sussuapara, íamos diretos para a Cachoeira da Velha. O que acontece? Não chegámos a ir à Cachoeira da Velha. As estradas estavam muito ruins e íamos perder cerca de 3 horas de trajeto na ida e na vinda, e nós, grupo, optámos por não conhecer a Cachoeira da Velha e fomos diretamente para a Praia do Pichico. Praia essa que deu para almoçar lá, tem um pequeno restaurante com comida brutal. Comida caseira é feita na hora, sempre a sair quentinha, com o gosto a Brasil. É feita pela comunidade local, ou seja, pela comunidade quilombola, que tão bem representada ali. E aqui estamos nós à prainha do Pichico, no Jalapão. Olha-me esta beleza. Prainha do Pichico. E deu para descansar a tarde inteira naquela praia maravilhosa. Com aquele rio enorme. O caudal é demasiado, tem muita corrente e
daí eles terem uma corda a separar a corrente da não corrente, ou seja, não podemos passar a corda. Porque aquilo fica no meio de uma fenda e aquilo faz muitos remoinhos, logo pode levar, a corrente pode levar as pessoas. Então tem aquela corda para proteger, para não se passar para a corrente. Seguindo da Praia do Pichico, e o que estava no nosso roteiro e que ficará para último seria as Dunas do Jalapão. Chegámos às dunas e deparámos-nos com uma areia dourada, um lugar incrível, com um pôr do sol espetacular. Deu para ficarmos ali e contemplarmos aquela areia, toda a sua envolvência. Era aquele pôr do sol lindo. Incrível. E por volta das dunas há muita vegetação. Há muitos buritis, há peixes de água, é lindo, lindo de se ver. Se nós ficarmos para ver o pôr do sol, não ficámos. Por sugestão do nosso guia, do Paulo, não ficámos a ver o pôr do sol, o que é que fizemos? Fomos ver o pôr do sol sim para outro local. Outro local aconselhado pelo Paulo, onde? Num bar no meio do deserto, o Recanto das Dunas. É um bar incrível que tem uma árvore dos desejos, deu para nós pormos a nossa fitinha. Há uma fita que se compra lá no próprio local. E a gente vamos à árvore dos desejos, damos 3 nós, pedimos 3 desejos. E depois podemos desfrutar do bar com música reggae, que deu para bebermos uma bebida fresca. Deu uma corona no meio do deserto. E éramos só nós os 6, aliás, nós os 7 com o nosso guia. E ficámos ali, nós só a desfrutar daquele momento e podemos ficar ali até à noite. E foi aqui no Recanto das Dunas que nós desfrutámos do nosso lindo e maravilhoso pôr do sol. Isso! Olá, amigo! Me encantei por teu olhar, moreno, chega mais pra cá. Meu dengo vem me chamegar. Oi, 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 teu jeito de balancear o corpo inteiro faz meu coração bater. Ligeiro, assim eu vou me apaixonar. Terceiro dia de Jalapão. Iniciámos o nosso terceiro dia na Cachoeira do Formiga. Lugar incrível também. Uma queda de água brutal. Temos duas partes muito importantes nesta cachoeira. Temos a parte do divertimento e a outra parte que dá para descansar. Na parte do divertimento, como a queda de água é tão grande que aquilo parece que estamos a fazer um spa. Se a gente puder ali de costas, parece que está alguém a fazer-nos uma massagem. Exatamente. E como aquilo tem muita corrente, dá para brincarmos, dá para interagir. Aquilo até tem um olhar. E temos outra vertente mais descontraída, que dá para tirar mais fotografias, namorar um bocadinho. Vejam, confiram nas nossas fotos. Saindo da Cachoeira do Formiga, fomos em direção ao fervedor ao nosso primeiro fervedor, do Rio Sono. Toda a sua envolvência é muito agradável, é envolvente sobre uma árvore muito típica da região, que é o o buriti. Ou seja, em cada fervedor nós ficamos aproximadamente 20 minutos, mas como nós chegámos a este fervedor e não havia ninguém, pudemos ficar o tempo que a gente quis. O tempo que a gente quis, pronto, alongámos muito mais o tempo. Deu para almoçar no fervedor do Rio Sono, aconselhamos também vivamente a comida caseira, espetacular. Saindo do fervedor do Rio Sono, fomos em direção ao fervedor do Buritis. Igualmente incrível, água límpida e porquê fervedor? Porque a água vem a borbulhar do centro da terra. Mesmo, aquilo são lençóis de água que jorram água do centro, fazem uma pressão com que consegue sustentar um corpo humano a flutuar.
Ou seja, por mais que a gente queira queira afundar, como está nos vídeos, a gente querer afundar e aquilo não nos deixa. Por mais que a gente tente, aquilo manda-nos para cima. sensação única, que nós aconselhamos vivamente vocês a experimentarem. De seguida fomos visitar mais 2 fervedores, o do Ceiça e o do Macaúbas. O do Ceiça foi o primeiro fervedor a ficar conhecido e a tornar-se uma atração para nós turistas. As atrações deste dia tinham chegado ao fim, pensávamos nós, e foi então que o nosso Paulo, o nosso guia, sugere irmos visitar o fervedor do Alecrim, mas à noite. Ou seja, o fervedor do Alecrim estava no nosso roteiro, mas no dia a seguir, e ele propôs-nos irmos visitar à noite, era uma experiência nova E única. e nós não hesitámos em aceitar o convite. Ou seja, o que é que podemos dizer do fervedor noturno? É uma vivência única. Apagam todas as luzes, ficamos no fervedor a contemplar o quê? A lua. Logo é uma sensação de paz, de alívio, estar ali. Só nós e o som da natureza. Quarto dia de Jalapão. Tínhamos previsto neste dia o fervedor da Bela Vista, mas infelizmente não visitámos o fervedor da Bela Vista. Quando chegámos ao local, eu estive lá a pousada do Bela Vista. E acontece que as primeiras horas da manhã eles dão preferência a quem fica lá na pousada. Ou seja, nós, como chegámos depois, temos 3 horas de espera, em fila de espera. Como não quisemos esperar as 3 horas para visitar o fervedor da Bela Vista, decidimos, por decisão do grupo, seguimos viagem para o Poço Encantado. No Poço Encantado temos diversos locais deslumbrantes. Temos quedas de água, cachoeiras e temos o poço em si, que aquilo é uma parede de arenito, que se deixamos de ver o fundo. Tem cerca de 8 metros, aquilo é mesmo um poço, fica mesmo escuro. Ou seja, acabámos por almoçar no local, pudemos descansar e saímos do Poço Encantado e fomos tirar as últimas fotos destes 4 dias maravilhosos na Catedral do Jalapão. Paragem obrigatória. E por fim termina o nosso roteiro. Terminarmos, vamos contabilizar todos os gastos que tivemos no nosso roteiro de 4 dias ao Jalapão. Ou seja, viagem de avião ida e volta, cerca de 1.200 euros. O seguro para a viagem, 95 euros. A nossa estadia em Palmas, 57,5 euros. Os 2 dias que estivemos em Palmas fizemos refeições, mais ou menos 20 euros. E o nosso roteiro do Jalapão que ficou 700 euros. Ora, isto dá um total de 2.072,5 euros. Inscrevam-se no canal, deixem o vosso like. Se tiverem alguma dúvida sobre o nosso roteiro, não hesitem em escrever aqui nos comentários que nós iremos responder. Ativem o sininho e em breve haverá novos vídeos.